Olá, seja muito bem-vinda ao canal Selena Tarô e aqui você terá sempre tiragens para o seu signo. As leituras são feitas intuitivamente por mim. Meu nome é Jéssica e seja bem-vinda e vamos à leitura então do signo de Leão. Esta leitura é coletiva, tá bom? Então, essa leitura coletiva é uma leitura geral. Então, ela pode pegar aí os campos do amor, pode pegar o campo também do trabalho, espiritualidade, saúde. São várias situações que você pode estar passando. Mas se a leitura não fizer sentido para você, pega a essência dela em alguns pontos, porque é uma leitura geral, né, gente? Então, fica de olho aí, fica ligada, Leão, que essa pode ser uma mensagem do universo para você, tá? E, claro, se você quiser saber de leituras que são específicas para você, tem o link aqui embaixo na descrição do meu trabalho voltado para o individual, trabalho personalizado voltado aí para você que quer uma leitura individual. Trabalho um pouco diferente aqui com o tarô, então dá uma olhadinha, se fizer sentido para você, se for o seu momento, vai ser um prazer estar te atendendo, tá legal? Então vamos lá. Leão, eu sempre tiro 6 cartas para todos os signos aqui, semanalmente, 6 cartas. E depois vai ter um conselho do tarô, então fica até o final para você pegar a leitura na íntegra e também o seu conselho, que é um bônus, beleza? Então vamos lá. Leão, concentra aí no seu momento de vida, se concentre agora no seu momento de vida. Vamos lá. Então, 6 cartas aqui na minha mesa para Leão. E agora, também, 6 cartas do Secolé Oracle, também na minha mesa para Leão. Todos os oráculos estão aqui na descrição, todos os que eu uso, tá? Caso você se interesse, é só você clicar, tá bom? Tá tudo aí. Então, vamos lá para Leão. O conselho final, fica até o final e se inscreve aí se você não tiver se inscrito. Beleza? Então vamos. Bom, temos 3 cartas aqui que me falam sobre, primeiro, você olhando para o passado e para as coisas que você plantou até então, e olhando com pesar, né? E você tem esse olhar de que, olha aqui, ó, o pesar, né? Esse olhar de que todo o trabalho que foi feito, ele parece que foi em vão, né? Porque você teve uma decepção muito grande com alguém. Que é a decepção, né? Você teve uma decepção com esta pessoa, com essa situação. E aí, isso faz você ficar olhando para as situações com essa tristeza, com essa... Será que tudo que eu fiz valeu realmente a pena? Foi tanto trabalho que eu passei, e aí vem uma pessoa e me decepciona de uma maneira muito forte, né? Mostra você olhando como se as coisas elas não tivessem sentido, como se todo o trabalho não fizesse sentido, justamente por causa dessa decepção que você teve. Tá? Mas aqui também tem uma carta mostrando que você vai passar por uma cura a respeito desse assunto. Essa cura a respeito desse assunto vem
ou com uma mulher muito importante na sua vida, que pode ser uma pessoa da família, que tem muito apreço por você, uma grande amiga, mas alguém muito amorosa, que vem ao seu encontro e te ajuda a atravessar essa situação. Se você não tiver ninguém, é você mesma que está aprendendo a ser essa figura maternal para você nos momentos de decepção. Porque o que acontece é que com o passar do tempo, e também quando a gente tem um autoconhecimento importante, a gente aprende a ser esta pessoa acolhedora com os nossos momentos de fragilidade, de fraqueza, né? Tem pessoas que passam pelas nossas vidas que nos decepcionam, mas essas pessoas que nos decepcionam, ao mesmo tempo, elas estão nos mostrando uma oportunidade de rever pontos em nós que precisam de reparo, tá? Ninguém é colocado numa situação decepcionante, se coloca numa situação decepcionante porque você quer sofrer, porque você está afim de sofrimento. Ninguém procura pelo sofrimento, a gente vai por inocência, a gente vai por várias questões aí de falta de percepção, de experiência, e tá tudo bem. Acontece isso, né? Às vezes a gente aposta as nossas fichas em pessoas que realmente não valem a pena, né? Mas não adianta ficar se culpando por isso. Não adianta ficar olhando pra você, como eu sou burra, né? A gente às vezes tem esse costume de falar, eu sou muito burra, por que eu passei por isso? E aí fica aquele alto chicotinho nas costas, né? E você não precisa disso, você precisa de acolhimento. E é justamente esse acolhimento que você pode ter aprendido aí na sua vida a fazer, né? Através do autocuidado, através de terapia, de repente, que você faça. Essa figura feminina, ela pode vir de fora, que é uma figura acolhedora, uma figura de uma mulher, que pode ser a sua terapeuta, pode ser sua amiga, sua mãe, mas é uma figura que te ajuda a ter também construída dentro de você essa figura, esse acolhimento, né? Esse autoacolhimento para momentos em que você se sente traída, que você se sente colocada para jogada para trás, né? Passada para trás, no caso, né? Essa é a forma certa de falar. Porque foi justamente o que aconteceu. Uma pessoa com más intenções, uma pessoa traidora mesmo, né? Uma pessoa que te decepcionou, que agiu por baixo do pano, que não foi sincera, né? E é por isso que você vê as coisas como se nada fizesse sentido. Pra quê? Pra que que eu tentei de novo? Pra que que eu... Sabe? Por que que eu fui me colocar numa situação assim? E fica esse pesar, justamente porque você se exige demais. Você acha que você deve saber demais, que você deve saber as coisas, né? Aí você fica lá, justo eu, fui cair numa dessa. Depois de tudo que eu aprendi, até mesmo as pessoas mais experientes, infelizmente, caem em certas situações. E a gente vai, na verdade, passar por isso a nossa vida, porque a gente está vivendo, sabe? Errar acontece porque a gente está viva, tá? Então, essa carta aqui, ó, da Rainha de Copas, fala sobre essa cura emocional e sobre esse aconchego que você precisa se dar na travessia para sair desse sentimento de pesar a respeito das coisas. Esse pesar também serve para que você faça uma análise, uma autoanálise, da onde de fato você se equivocou. Que a única forma da gente poder mudar,
né, a nossa vida, mudar o curso das coisas, é olhar para aquilo que nós podemos fazer por nós mesmas, né? O que eu posso fazer por mim que faz com que eu não deixe mais esse tipo de coisa acontecer, esse tipo de pessoa entrar. E aí, isso vai ocorrendo dentro de você e precisa acontecer de uma maneira amorosa, de uma maneira acolhedora. Então, se você estiver dividindo esse problema com alguém, presta atenção nessas pessoas ao seu redor. Se estão sendo acolhedoras com você, se estão sendo amorosas, porque o que você necessita é disso. Então, esteja ao lado de quem está ao seu lado de verdade. E esteja ao seu próprio lado também. Porque isso é uma cura necessária para acontecer dentro de você. Porque você vai sair, sim, vitoriosa da situação. Você sai vitoriosa da situação, você sai com uma sensação de dever cumprido, uma sensação de que você vai estar satisfeita com a sua vida novamente, tá? Porque é muito chato, e eu não gosto disso também, eu acho tão desgastante, né? A gente passar por tanta dor para poder depois finalizar um ciclo no momento em que a gente se sente mais satisfeita. Mas a vida, eu costumo dizer também que a vida não é uma coisa que não tem pé nem cabeça. Tem aquela música, é preciso saber viver. A gente não sabe viver, a gente aprende a viver vivendo. E aí, você está aprendendo. E você vai olhar para essa situação de uma forma que você vai se sentir satisfeita depois, porque esse golpe que você levou tem a ver com alguma sombra em você que ainda não tinha sido iluminada. E para a gente olhar de frente para isso é doloroso, mas nos faz crescer, nos faz amadurecer, mas isso precisa ser amoroso. Olha para você e diz, tá tudo bem, você errou, não tem problema nenhum. Eu tô com você do mesmo jeito. Você precisa ser a sua melhor companhia. E tem pessoas ao seu redor também que podem fazer esse papel amoroso, esse papel maternal, ainda que não seja sua mãe. Mas esse papel onde assopra a sua ferida e faz carinho em você. É só não ir mais por esse caminho, é só não deixar mais esse tipo de pessoa entrar. Que você está passando por um processo onde você se levanta e você colhe vitórias no futuro, onde você vai se sentir cada vez mais madura, cada vez mais realizada, cada vez mais equilibrada. Esta é a promessa, né, da história aí. E aqui no final tem essa carta aqui, né, que é sobre não corra para os braços de pessoas que te machucaram, né? E faz todo sentido aqui no jogo que eu tô falando para você. Não corra para os braços de pessoas que te machucaram. Não é para todo mundo que a gente precisa e deve mostrar as nossas vulnerabilidades. As pessoas com quem a gente deve se abrir são pessoas que mostram que elas podem ser amorosas com a gente. Às vezes você se une com pessoas que são verdadeiros espinhos, né? Aqui mostra alguém invasivo. Essa carta me incomoda, né? Uma carta que incomoda. Então, é uma pessoa invasiva, uma pessoa que não tem respeito. Mas você não percebe que a pessoa não tem respeito, que a pessoa é invasiva. Você tem uma sensação que o seu sexto sentido te fala, tem alguma coisa errada. Mas você não consegue sair dali. Por alguma razão, você não consegue sair dali. O maior farol
que você precisa estar atenta é para o que você está sentindo. Pessoas acolhedoras fazem a gente se sentir bem. Pessoas que nos fazem mal nos causam incômodos. Então, não se coloque à mercê de pessoas que não são acolhedoras com a sua dor, não são acolhedoras com a sua vulnerabilidade. E com isso, você se cura desse padrão de nem perceber que a agressão está vindo. Você está percebendo com cada vez mais clareza de onde vem a agressão. E essa é a boa notícia. É a cura emocional que esse processo está fazendo em você, que te leva a um momento mais vitorioso, conforme foi dito. Tá bom? Então espero que tenha feito sentido para você e até o próximo vídeo.